Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos criar aquela animação que mencionamos no vídeo anterior sobre desintegração, tá bom? Se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Eu dei uma pausa aqui no After Effects e eu estava procurando algum comercial ou alguma referência que demonstre sobre essa desintegração. E achei um comercial bastante interessante que utilizou esse tipo de efeito. É claro que ele usou um plugin, né, só de bater o olho. Tenho certeza que não foi o plugin nativo do programa, foi um outro plugin chamado Trapcode Particular, a qual você tem mais controles das partículas, tá? A qual eu também tenho esse plugin, mas eu não vou usar esse plugin porque não é todo mundo que vai ter esse plugin, né? Então eu vou utilizar os plugins nativos do programa. E eu baixei o vídeo para vocês darem uma olhada, que é o perfume The Blend da Boticário, tá? Não é fazendo propaganda de ninguém, porque eu não tô ganhando nada com isso. Bem, e esse comercial aqui, ele vem mencionando sobre The Blend e tal, patati patatá, e quando ele vai chegando aqui no final, olha o que acontece. Quando ele fala The Blend, deixa eu só diminuir aqui, senão vai atrapalhar o áudio. The Blend, aí tá aqui a arte da perfumaria, ó. Aí faz esse efeito de desintegração, ó. Legal isso, hein? Eu acho esse efeito muito da hora. Olha isso. Aí vai o The Blend e a arte da perfumaria. Legal, hein? Então vamos criar esse efeito aí, tá bom? Com os plugins nativos do programa. Não é muito difícil. Veja por quê. Vou deletar aquela imagem que não vamos utilizar. Vamos deixar aqui esse texto, tá? Beleza? Vou aumentar um pouquinho, né? Que tá bem pequeno isso daqui. Vou aumentar a escala dela aqui, tá? Deixar no centro. O que eu faço? Primeira etapa, eu tenho que duplicar ela. Por quê? Porque nenhuma delas eu vou ter que aplicar aquele efeito da partícula. E o outro ele tem que demonstrar esse nome aqui, né? Ele tem que demonstrar esse nome. Senão não vai ter sentido nenhum, tá? Então vamos lá, vou duplicar a camada. Então temos duas camadas centrais aí, tá? Então essa de baixo eu vou deixar desabilitado aqui o visor. Vamos primeiro mexer no de cima, tá? Que é o que encontramos aqui. E vamos aplicar o efeito da partícula, né? Então, partícula System 2. Por que o Particle System 2? Poderia ser o Word? Poderia também. Só que como vamos fazer esse efeito em 2D, o outro acabaria pesando também um pouquinho. Mas vamos deixar esse aqui também, tá? E você lembra no vídeo anterior sobre hierarquia, quando falamos lá nos efeitos, que devemos aplicar um efeito para que ele possa preencher toda a minha composição aqui. E vamos utilizar aquele efeito lá, o Composite, tá? Composite. Aqui, ó. Beleza? Vou só mudar aqui pra cima para ele preencher tudinho, tá? Então temos esse efeito aqui, ó, das partículas no meu texto, tá bom? Então é isso que temos até o momento. Legal. Só que assim, repara que como minha agulha está no ponto zero, eu não vejo nenhuma partícula aqui no centro da minha imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha camada aqui e arrastar um pouquinho aqui, ó, até iniciar aqui as partículas, tá? Beleza? E vou só dar uma esticada aqui até o final, tá? Então do início ao fim já tá as partículas aí iniciadas, tá? Eu criei aqui uma composição de 10 segundos, tá? Caso você queira também, tá bom? Então as partículas já tá iniciada aí, ó. Beleza? Bastante partícula. Então vamos aos efeitos agora. Bem, então aqui é o seguinte, o bit rate seria essa quantidade aqui que por frame rate uma certa quantidade de partículas, tá? Esse é base de cálculos, tá? Então não temos esse controle de números de partículas, do contrário do plugin Particular, que temos um controle mais preciso sobre cada partícula, tá? Então veja bem, esse bitrate já está numa quantidade razoável. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui, vou deixar para 10, tá? Então ele vai ficar assim. Só que assim, pensa o seguinte, conforme formos aumentando os parâmetros aqui, o nosso preview ele vai acabar ficando um pouco lento. Para isso eu deixei nas opções de metade aqui a resolução, tá?
Caso o seu PC seja melhor do que o meu, pode deixar em full aí, tranquilo, tá bom? Mas se você já estiver tendo dificuldade de visualizar, você deixa na metade, ou você pode deixar 1/3 ou 1/4, tá bom? Aí vai ficar meio que quadriculado. Mas depois no final não vai ficar nada disso, né? Porque se você colocar na resolução alta, você vai ver sua animação por completa, tá bom? Então, continuando, então temos aí as nossas partículas. Eu vou criar uma animação de posição das minhas partículas. Mas primeiro, deixei aqui em 10. A longevidade aqui eu vou deixar com 1, tá? Para não ficar algo tão ruim assim, né? Para ela diminuir conforme ela vai fazendo essa partícula, ela já vai terminando, tá? Então deixei em 1. O modo de produção é aqui a posição das nossas partículas. Aqui no caso seria a posição das minhas partículas. Esse radius X ou X seria eu preencher essas partículas nessa posição aqui, né, em X, ou radius Y seria nessa posição aqui, ó, em Y, tá? Beleza? Então eu vou aumentar só um pouquinho em Y aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Vou aumentar só um pouquinho aqui, ó. Só no tamanho aí dos meus textos. Do meu texto, tá? Então ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Beleza? Arredondar aqui pra 10, tá? Beleza? Muito bem. Então vou fazer o seguinte, ó. A minha agulha no ponto 0. Vou criar uma animação aqui em posição da produção, tá? Aqui, ó. Então vou clicar aqui nessa posição. Vou deixar aqui no meu ponto inicial aqui em 0, seria, né? Em 0. Em 2 segundos eu vou deixar agora lá no final da minha composição, que é 1280, tá? Então temos isso aqui, ó. Certo? Deixa eu só ver aqui, apertando a tecla U. Então temos isso aí, ok? Beleza. Show de bola. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Já que ela... Vou deixar aqui mais ou menos em 1 segundo para ela ficar no meio, tá? Vou mudar aqui o modo de físico. Aqui, ó. Existem algumas alternativas para você mudar a posição das suas partículas, tá? Que é em fractal explosivo, né? Então ele fica assim. Tava no modo aqui explosivo, né? Poderíamos mudar aqui em outros parâmetros aqui, ó. Tá? Você pode escolher o que você desejar aí, ó. Por direção. Acho que eu vou deixar esse de direção aqui, vai ficar interessante, hein, ó. Legal. Vou deixar a direção mesmo. Velocidade dela eu vou deixar 0,1. Deixa eu ver como que ela vai ficar. Ah, ela vai interagir dessa forma. Não, não quero isso. Vou deixar como tava. Em 1. Vou deixar em 1 mesmo. A gravidade é o seguinte. Tudo que você solta, ela cai, né? Por causa do efeito da gravidade. Então aqui as partículas, conforme ela inicia, ela vai caindo também. Então a gravidade aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou subir um pouco pra cima aqui, ó. Deixar aqui, ó, pra cima um pouquinho aqui, ó. Menos 0,5. Tá? Então ela vai desintegrar assim pra cima, ó. Tá bom? Beleza? Show de bola. Bem, no físico é só isso, tá? E as partículas agora é onde vamos ter o controle das nossas partículas aqui, ó. Então ela aqui está em formato de linha. Eu posso mudar aqui para estrela, posso mudar aqui para esfera, um tipo de bolha, né? Ou um modo esférico, né? Ela denota mais partículas, né? Assim. Então vou deixar dessa maneira aqui, ó. Acho que fica melhor. Agora eu vou aumentar mais ainda, porque eu tô vendo que as partículas aqui em formato esférico, ela tá meio... parece que tá pouco. Eu vou aumentar mais aqui, ó. Vou aumentar aqui para 25, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais lenta aqui, ó. Mas tá bom, é isso aí. E as cores eu vou mudar, tá? Eu vou colocar branco.
tonalidade branca aqui, ó. Que aí vai ter mais sentido esse efeito aí, tá? Beleza? Então, teremos isso aí. Ok. Agora, veja bem. Olha só. Veja a sacada agora do que vamos fazer. Eu apliquei o efeito da partícula aqui no texto, certo? Muito bem. Então, a partícula, ela tá preenchendo toda a minha composição, não é isso? Certo? Então, ela tá preenchendo toda a minha composição. Só que eu quero o seguinte, eu não quero que ela preencha toda a composição. Eu quero que ela somente seja influenciada no meu texto, né? Porque o meu texto não deixa de ser um vetor aqui dentro da minha composição, certo? E eu quero que essas partículas somente fiquem influenciadas no meu vetor. Agora, eu tenho uma opção aqui nos efeitos da partícula, que é esse aqui, ó, Short Alpha, com nome comprido aqui, ó. Certo? Esse short. O que ele faz? Então, tudo que for alfa, ou seja, lembra que alfa é aquilo que não estamos visualizando. Então, se eu clico nesta opção aí, eu sei que o meu background não é preto. Ele simplesmente é só uma forma de visualização, porque ela está transparente. O que ela demonstra aqui é a minha partícula que está preenchendo toda a minha composição, tá? Eu não quero isso. Eu quero que as minhas partículas somente seja influenciada, não na minha composição como um todo, mas no meu vetor. Ela aplica esse mesmo efeito, só que no meu texto, tá? Para isso, eu deixo essa opção marcada, que vai fazer assim, ó. Tudo que for alfa, ele vai ignorar. Somente ele vai utilizar esse efeito sobre algum vetor, ou uma imagem, ou uma forma que eu crio, tá? Então eu vou deixar essas opções. Agora você vê isso, ó. As minhas partículas já não mais iniciam na minha composição. Ele só vai ser iniciada quando tiver algum vetor. Então é isso que eu quero que faça. Agora sim, o efeito já está criado. Bem, agora vamos voltar aqui no outro texto de baixo. Vou clicar aqui no visor, tá? Para eu visualizar aqui. E vou aplicar um outro efeito agora de transição. Que efeito seria esse? Então, Linear Wipe, que é um efeito de transição, que ele funciona da seguinte maneira. Vou clicar aqui só para você ver. Vou criar um sólido qualquer aqui. Vou só copiar esse efeito de linear. Vou aplicar aqui para você ver. Olha só. Quando o efeito de transição aqui, ó, ele me mostra a transição completa, o ângulo e o feather dele. O feather seria a suavização, tá? Então a transição completa vai de 0 a 100%, né? Então ele funciona assim, ó. Ele funciona dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? A qual eu posso mudar aqui, ó, a posição dela, tá? Então esse efeito de linear wipe seria isso. Essa é uma forma de transição, tá? Então vou aplicar esse efeito aqui no texto de baixo, essa transição. Então ele vai fazer isso, ó. Correto? Então é isso que eu quero, que ele desapareça aqui, ó. Então no ponto, a minha agulha no ponto 0, eu vou deixar aqui um keyframe marcado, tá? E lá em 2 segundos, vou deixar aqui também 100%, tá bom? Então vamos ter isso aqui, ó. Só que para dar um clean a mais aqui nessa animação, você vê que ela tá um canto bem rígido aqui, né? Então vamos dar uma suavizada nisso daqui, ó. Assim, ó, aumentando um pouquinho aqui, ó. E pronto. Tá? Eu posso até brincar um pouquinho aqui, ó. Posso até arrastar aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou pegar os dois quadros chaves, vou só dar uma melhorada aqui. Arrastar um pouquinho. Tá? E olha o que temos. Certo? E temos isso aí, ó, essa desintegração aí do texto. Se eu quiser melhorar mais ainda, eu posso lá voltar nas opções aí do texto e aumentar mais aí a quantidade de partícula, né?
Só que lembrando, quanto maior você aumenta, mais lento vai ficar isso daqui, né? O processamento dela vai ser um pouco mais devagar. Então, ó. Certo? Posso brincar dessa forma, posso mudar a direção. Aí eu posso brincar aí com os parâmetros aí, ó. A gravidade, a velocidade disso daqui, ó. Posso aumentar, ó. A direção. Posso fazer o que eu quiser agora, ó. Não, dessa forma não ficou legal, não. Dessa maneira não ficou bem interessante. Ó, vamos ver dessa. Ó, pode ser dessa maneira também, ó. Vou aumentar um pouquinho, né, pra não ficar tão grotesco o negócio. Aqui. E aí você pode brincar aí com os parâmetros que você desejar, tá? Ó. E aí, temos aí mais um efeito aí animado e criado aí a desintegração, tá bom? Se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos essas novidades e outras por lá também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha maroto. E no próximo vídeo vamos falar a respeito de Blend Mode, tá? Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!